Olá, queridos, graça e paz. Nesse mês de junho, nós vamos começar uma nova série na nossa escola dominical. Nós vamos ter um bate-papo aqui, um podcast, conversas sobre o tema Andando no Espírito, Andando em Amor. Fica ligado conosco, vai ser um tempo maravilhoso, onde você vai aprender muito sobre a maturidade espiritual e como Deus quer e espera que você ande como um filho de Deus. Maneco vai estar dirigindo esse tempo e nós vamos ter manhãs maravilhosas nos nossos domingos. Fica ligado, seja abençoado em nome de Jesus. O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e paciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, tão puro e perfeito é o amor. Não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se
Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. De nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria eu falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. De nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria eu falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor. Bom dia, graça e paz. Então, estamos na nossa escola bíblica dominical e nós vamos estar iniciando uma nova série, o Andar no Espírito, Andando em Amor. E eu creio que isso vai trazer uma grande inspiração sobre as nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos edificar, de nos conduzir para aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Temos hoje aqui a Silvia e o Guto Emery, e nós vamos experimentar esse tempo de exposição da palavra de Deus nesse tema. Nós vamos falar um pouco sobre as realidades da nova criação, essa vida no Espírito, essa condução que nós temos no reino de Deus, da entrada do reino de Deus. E quão transformador isso é. E como nós, debaixo dessa consciência, podemos experimentar o fruto do Espírito em nossas vidas. Isso vai fazer com que a gente possa entrar naquilo que Deus faz para que possamos viver uma vida no sobrenatural, acima das circunstâncias. Então eu queria abrir a oportunidade para a Silvia, ela vai estar também falando um pouquinho e vamos colocar algumas bases importantes para a gente conduzir nesse momento. Aleluia, que bom, querido, que você está aqui junto conosco. Eu creio que nós vamos ter um tempo de muita instrução, de muita graça, alcançando o teu coração, para que nós possamos crescer, ser fortalecidos naquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos sair mais fortes desse tempo, porque existe uma grande medida, uma grande disposição do Senhor para te alcançar. Amém. Luiz? Rapaz, para mim é uma alegria muito grande estar por aqui, né? E a gente poder compartilhar da palavra. Amém. Eu sei que cada um de nós já recebeu muito da parte de Deus nesse tempo, né? Desde que conhecemos a palavra revelada. Eu sempre falo, mané, que uma coisa é você receber Jesus e você ver tudo assim, a beleza das cores, né? Mas quando você também recebe o conhecimento revelado da palavra, você fica ousado para viver essa vida intensamente. Né? Amém. Amém, aleluia. Então, eu queria começar considerando 2 Coríntios 5, verso 17, porque essa é a base do começo da nossa vida espiritual, que diz, e assim se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa vida no Espírito que Deus proporciona, essa entrada pelo novo nascimento no reino do Espírito, na união com Deus, ela é muito poderosa. A Bíblia diz que nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. E agora nós temos o próprio amor ágape de Deus operando em nós. E podemos viver no Espírito. Eu queria perguntar a Guto, porque desde o começo eu lembro o pastor Bud, ele enfatizava muito sobre não anda na carne, irmão, anda no Espírito. E quantas vezes nós vimos ele
falando sobre Romanos capítulo 8, que tem aquela grande exposição e ensino de Paulo sobre a vida no Espírito. Queria que você falasse um pouquinho como foi forte esse desafio dessa mensagem da própria palavra de Deus, para que pudéssemos andar em amor. Olha, assim, quando eu conheci o pastor Bud, foi chocante para a gente, né? Porque, de alguma forma, ele era muito forte nas convicções dele, ele mostrava com aquilo que existe uma maneira de viver e agradar a Deus que a maioria dos crentes, dos cristãos, não conhecia, né? E que era possível viver uma vida no Espírito. O pendor do Espírito dá para a vida, o pendor da carne para a morte. Então, ele passava isso com tanta convicção que eu lembro naquele tempo que a gente ficava até com cuidado, né, de errar, de fazer alguma coisa assim que não devia, né? Mas não era porque eram regras, não. Era porque era uma consciência que ele trazia da presença de Deus, assim, de que a gente porta, vamos dizer, o Espírito Santo dentro de nós, que a gente ficava com esse cuidado, esse zelo, né, de não fazer nada de errado, não falar nada de errado, né, essa consciência que ele trazia nas ministrações dele. E eu ficava maravilhado porque foi nessa consciência que a gente foi crescendo. E é um assunto, Maneco e Silvia, que eu vejo que é pouco falado hoje nas nossas igrejas, né, sobre esse andar no Espírito. É verdade. Existe até mesmo no livro de Apocalipse um convite ao voltar ao primeiro amor. Sim. E às vezes pessoas pensam que esse tema é só para um nascido de novo. Mas eu acho que faz parte da manutenção da vida cristã. Essa consciência de andar no Espírito, de andar no amor. Eu quero ler um texto e a gente vai poder avançar algumas coisas. Diz assim, Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que foste chamado. Sim. E aí ele diz, com toda a humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O resto do texto ainda é precioso, mas aqui já é suficiente. Por muitos anos, nós ouvimos o pastor Bud, o E.W. Kenyon, né, nos seus livros, o próprio irmão Reagan, falando sobre a experiência posicional em Cristo Jesus que nós temos, mas que nós precisamos também trazer essa experiência para uma vida prática. E olhando para o livro de Efésios, nós vamos perceber que o capítulo 1 fala sobre que estamos assentados com Cristo, mas aqui Paulo convida a que andemos de modo digno. E aí ele fala sobre andar em amor. Então, essa capacidade de nós trazermos aquilo que é posicional para uma vida prática, né? Como isso funciona? Como você percebe isso, Silvia? Eu estava justamente meditando sobre esse texto, né? Andar de modo digno é andar de modo apropriado, né? Andar de modo adequado. Ele fala que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Então, andar dessa forma é andar de acordo com o chamado que nós temos de forma apropriada. É apropriado andar dessa forma na vocação que nós temos, né? Então, quando nós saímos disso, nós estamos andando de forma desordenada, inadequada. E isso não é uma coisa somente para quem tem um chamado ministerial, um chamado nos secundões. É uma coisa relacionada à prática da vida cristã. Todo filho. Né? Todo filho. Qualquer um que abraçou essa vocação precisa andar dessa forma, de modo digno da nossa vocação, com toda humildade e mansidão, né? É muito precioso isso e essa palavra suportando-vos uns aos outros em amor, ela traz uma responsabilidade graciosa sobre nós, né? Suportar é sustentar por baixo, sofrer, aguentar, né? Ser uma base, ser um apoio ou dar suporte. Muitas vezes, para você estar nessa posição, você precisa estar na prática desse exercício. Né? É como um atleta que exerce continuamente o esforço físico para ter força física, força muscular. Né? É um treino contínuo para se chegar em um nível de
de desempenho, né? De procedimento. E isso aqui chama a nossa atenção, porque para você dar suporte, você precisa ter resistência, ter preparação. Né? E é necessário a gente ter consciência de que quando nós nascemos de novo, nós precisamos ir adquirindo essas coisas que dizem respeito a essa prática, para que nós possamos estar fortalecidos para fortalecer, né? Que nós possamos estar preparados, aptos para ser esse suporte, para segurar por baixo. Perfeito. Né? E muitas vezes esse lugar de você segurar por baixo não é um lugar de conforto, não. Né? É um lugar de você, muitas vezes, carregar a pressão. Que outro deveria carregar, mas por ele talvez não ter a maturidade ainda que você adquiriu, você está fazendo aquele esforço para que ele possa chegar naquela maturidade e assim dar sequência a essa mesma prática que você teve para com ele. Guto, falando sobre essa parte, você perguntando sobre o pastor Bud, eu lembrei quantas vezes nós não fomos suportados em amor no nosso desenvolvimento, né? A gente não sabia de nada. Quantas vezes nós não erramos, Guto falando, né? Às vezes a gente tinha medo mesmo, assim, a gente não sabia como agir e a gente não queria errar, mas ele muitas vezes, né, nos suportou em amor para que a gente pudesse chegar nesse tempo. Agora, Emanuel, que enquanto vocês estavam conversando, eu estava pensando, né, sobre coisas que favoreceram a gente no começo, né? Uma das qualidades que fez com que a gente fosse crescendo em Deus e nessa palavra andando no Espírito, andando em amor, foi o respeito que a gente tinha pela liderança que Deus colocou, né? Verdade. É como um pai, né, que toma as responsabilidades de pai e que tem a responsabilidade de corrigir, né? E ele vai orientando, né? A gente não tinha aquela coisa de dizer assim, rapaz, se eu não fizer o que eu quero, eu vou para outro lugar. Não existia isso na gente, né? A gente estava pronto para fazer aquilo que Deus queria. Eu falei numa das lives, eu dizendo para o pessoal, né, que naquele tempo nós todos tínhamos esse sentimento. A gente não estava preocupado numa posição que a gente ia ocupar. A gente não queria praticar aquelas coisas que estavam sendo ensinadas, porque a gente almejava algo lá na frente, ser um mestre, ser um pregador do Conquistar Evangelho. Alguma coisa. Exatamente. Né? A gente estava como aquele guri que vai fazer uma peneira num time de futebol e que o técnico diz assim, eu não tenho uma vaga para você porque você é um atacante. Eu tenho de goleiro, mas você não joga de goleiro. Ele diz, homem, pelo amor de Deus, me deixe jogar de goleiro, eu quero fazer parte do time. Não era assim a atitude da gente? A gente estava praticando não por interesse, a gente não fazia a coisa premeditada, essa é a palavra. Não, a gente fazia porque a gente tinha esse coração de amar o Senhor e respeitar a liderança que Deus colocou na nossa vida. E um amor que reflete em servir também. Exatamente. Né? Então, nós ainda vemos em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, algo bem interessante. A Bíblia dizendo, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou. É muito forte, né, essa consciência que Paulo traz de imitarmos Deus. Como eu posso imitar Deus? Mas agora nós temos a vida Zoe, e nós temos o amor ágape dentro de nós. E isso nos dá capacidade. E a Bíblia diz aqui que nós podemos imitar o próprio Cristo. Como você vê essa consciência de andarmos como Cristo andou nessa dimensão desse amor? Meu Deus, isso é tão maravilhoso, mas é tão simples ao mesmo tempo, né? Ele lidava com as pessoas no nível em que elas estavam, né? Demonstrando a natureza de Deus que operava nele. E eu acredito que quando ele está falando assim sobre andar em amor e demonstrar esse amor da mesma forma como ele demonstrou se entregando por nós, ele está querendo dizer que isso deve ser feito através daquilo que nós podemos oferecer a pessoas. Amém. Né? Esse amor precisa ser oferecido de diversas formas que a gente pode nomear, através do serviço direto, através da oração por elas, através do suportá-las, instruindo. Do perdão. Do perdão, né? Como nós fomos instruídos no começo, e Guto estava falando sobre o pastor Bud, você também, né? Como nós tivemos essa referência
né? De ver o amor de Deus nos alcançando através de coisas básicas como nos instruir, para nos tirar da ignorância, para lidando com nós com benignidade, vendo que a gente estava errado, mas mesmo assim não desistindo, né? Sendo longânimo, sendo paciente, exercendo a paciência. Às vezes a gente fazia umas perguntas bem mirabolantes para ele, e ele tinha toda a paciência para passar a instrução viva, simples, que alcançava o nosso coração e formou um referencial dentro da gente. Então, eu acredito que a gente precisa pensar sobre isso e considerar que esse serviço de amor, esse ser um imitador de Deus, é expressar as coisas que ele fazia também quando ele estava lidando na vida diária com os seus discípulos, né? Quando ele estava ali tendo paciência com Pedro, né? Sabendo que ia ser traído por Judas, mas não se preservando disso, mas se entregando mesmo por amor. Tem tantas coisas que a gente poderia falar sobre isso, mas eu quero dizer que eu sou muito grata pelo referencial de amor que eu recebi, né? Quantas vezes eu errei e fui corrigida em amor, e até mesmo não fui corrigida de forma verbal, mas recebi uma nova oportunidade de fazer a mesma coisa por causa de um referencial correto que eu recebi. Não uma correção direta de alguém que disse, você está errada, né? Mas ele procurou demonstrar, através da sua atitude, que eu podia fazer de uma forma que se parecia mais com a palavra e com aquilo que Jesus demonstrou. E isso foi muito marcante. Agora, assim, sem quebrar o espírito do que você estava seguindo, você mereceu todas as coisas. Eu mereci mesmo. Graças a Deus que ele não me deu na medida que eu merecia. Que eu me lembro muito, rapaz, do pastor Bud, né? Porque ele tornava a coisa simples, fácil, né? Às vezes a falta de compreensão num texto faz você pensar várias coisas com respeito àquilo, né? E ele falava assim, andar no espírito não é como um fantasma flutuando. E lembra como ele fazia isso? Assim. Fazia assim, não, é obedecer a palavra, né? Cumprir aquilo que a palavra de Deus diz, né? Praticar. E andar em amor, é porque assim, as pessoas pensam que o amor é um sentimento fraco. Frágil. Verdade. Mas o amor é uma coisa muito forte. Muito forte. Porque ele é um comportamento, não é um sentimento. Você pode se expressar através do sentimento, né? O amor expressa-se também através, mas não. Mas o amor essencialmente é um comportamento. Você ama uma pessoa. Você pode até não gostar do que uma pessoa fez, mas amá-la, né? Tratá-la bem, né? Se comportar bem. Então, esse tipo de pensamento tem que permear na mente dos cristãos hoje. Eu falo sempre, Mané, que o amor não é um como é que eu posso dizer? Não é uma coisa que aceita tudo, né? O amor de um pai, de uma mãe, ele não permite tudo dentro de uma casa. Exatamente, que corrige. O amor não é dar o que as pessoas querem, é dar o que elas precisam. Né? É o que Jesus fez. Jesus não deixou aqueles homens, ele recebeu eles na condição que eles estavam, mas não deixou eles permanecerem da maneira que estavam. Então, eu sempre penso nisso, né? Quando a gente vê o apóstolo Paulo falando para Tito, uma das cartas, no capítulo 2, no versículo 1 em diante, ele vem falando para as mulheres idosas, para ensinarem, né, as mais novas a amarem seus maridos. Cara, se o amor pode ser ensinado né, é porque não é um sentimento, né, é um comportamento que pode ser ensinado. E eu digo assim, hoje as famílias precisam muito disso, né, que os pastores, que os líderes ensinem aos maridos a amarem as suas esposas e as esposas a amarem seu marido, andando como Cristo andou. Né? Se comportando como Cristo se comportou. Esse é o tipo de amor que eu acredito que move a mão de Deus. Isso mesmo, apesar de que o amor, sendo um comportamento, ele deve afetar os nossos sentimentos. Exatamente. Né? Ele deve ser uma influência forte sobre os nossos sentimentos. Né? Se o sentimento se levanta como uma coisa
fora da ordem do amor, da base do amor, ele pode ser afetado por causa do princípio que opera em mim. Né? E eu posso conduzir esse sentimento para o lugar certo. Ele né? vai até... Esse amor e o fruto, a vida no Espírito, ele vai exercer um poder sobre a própria carne. Sim. Eu lembro também de uma linguagem que o pastor Bud usava muito, que eu acho ela boa e precisa, às vezes, até ser trazida, como a gente está falando aqui. Ele usava o termo que a carne, ela sempre quer autogratificação. E a gente vê aqui no que lê no verso 2, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Isso mesmo. Então, esse amor vai nos levar a não olhar só para a gente, vai nos tirar do egoísmo, vai nos levar a tocar outras vidas. Que o ponto alto aqui de Jesus foi morrer naquela cruz. Sim. Às vezes, quando eu estou ensinando na escola de ministros, eu uso um comparativo, né? Onde houve mais poder? Quando Jesus chamou Lázaro, que os 3 dons de poder estavam operando, e Lázaro veio para fora, ou quando Jesus foi beijado por Judas e ainda assim continuou amando ele. Né? Às vezes a gente quer um nível de unção e de poder tão grande, mas o maior nível de poder é andarmos nesse amor do Espírito, onde você vai ser livre. Jesus foi para aquela cruz e ainda diz: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Sim. Então, esse mesmo amor hoje está dentro de todo nascido de novo. Agora, precisamos ensinar, renovar nossa mente a ponto de que nós vamos deixar que isso flua através de nós. E pensando ainda, né, fechando esse momento, ele diz aqui que isso vai ser como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E eu, às vezes, pergunto, né, o que é que você acha que vai chamar a sua atenção de Deus? Como você se move na unção, o milagre que você faz, ou se você está andando em amor e perdão? E eu me lembro que a gente viu alguns exemplos do pastor andando em amor. Em situações que, se a carne fosse atuar, né, seria um desastre. Mas ele se posicionou no amor, e isso são lições que ficam, e que ficam mesmo escritas no nosso coração. Era Jesus ali tão perto. Verdade. Então, fala um pouquinho disso, Silvia. Eu estava lembrando de um exemplo que Guto deu um desses dias numa live, né? Que nós estávamos passando por um tempo de forte perseguição, né? E a gente já se levantou para defender a causa, né? O quê? Falaram isso do pastor? Peraí que a gente vai resolver essa situação, né? E ele chamou os meninos e disse: olha, eu não quero ninguém falando nada sobre isso. Né? Uau. Eu não quero um comentário a respeito disso. Num comentário. E eu estava pensando sobre isso, né? E Jesus ensinando no Sermão do Monte, ele fala uma palavra bem forte, né? Ele diz aqui do amor ao próximo. Verso 43, no capítulo 5, no verso 43, ele diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Uau. Né? Foi exatamente assim que ele agiu naquele tempo de perseguição. Ele dizia: vocês podem ficar comigo para a gente orar por essas pessoas. A gente teve alguns momentos de oração, não para que Deus fizesse justiça, para que fizesse esses homens calarem a boca, mas para que eles pudessem encontrar o plano e a vontade de Deus para a vida deles. E para que nós fôssemos fortalecidos no propósito para o qual Deus havia confiado sobre as nossas vidas. Muito né? bom. E Silvia, essa coisa que tu estava falando, eu me lembro muito, né? Porque eu e Gilson, a gente ficou muito irado, né? Com essa coisa assim, porque a gente estava assim... Você quer defender, né? Defender, trabalhando, se esforçando para fazer o nosso melhor, para levar a palavra para as pessoas. Eu me lembro que eu e Gilson foi falar com o pastor Bud para ter um direito de resposta no programa do irmão, né? E o pastor Bud disse que não concordava. Mas, rapaz, um dia a gente estava num dos restaurantes aqui da cidade. E nós fomos para o restaurante, o pastor... Porque o pastor tinha aquele temperamento, assim, forte, não é? Era uma... Contundente. Era uma... Como é que eu posso dizer isso assim, Mané? Que ele assim, era uma incógnita, né? Assim, o que o pastor vai fazer, né?
É como Paulo diz, um homem espiritual ninguém discerne. Rapaz, a gente no restaurante comendo lá no domingo pela manhã, né? Aí o pastor fez, ô Guto, ele fala, ô Guto, aquele homem ali é fulano. Aí eu disse, pastor, o que é que o senhor vai fazer mais tarde? Para tentar tirar a mente dele, eu olhei para ele, pastor, parece. Ele, não, parece não, é. Rapaz, eu nunca vi o pastor comer como uma rapidez, parecia um coice de jumento. Né? Comeu rápido, bicho. Aí foi, terminou, pagou o garçom lá e ia saindo, né? Quando ia saindo, aí tava o casal e outro casal lá na mesa. Aí o pastor fez, ô irmão, aí citou o nome dele, né? Porque o pastor sabia. Aí eu passei aqui só para lhe desejar um bom apetite. E apertou a mão dele. Cara, aquilo foi uma lição para mim tão grande, assim, do amor, assim, do pastor Bud, do cuidado, né? De andar em amor. Né? Amém. Ainda que você tivesse razão de falar umas grosserias, num sentido natural, mas ele preferiu ceder. É o que a Bíblia diz para a gente fazer, né? Amém. Eu queria sugerir para você 2 livros que nós temos. O Teste do Amor, do Rick Renner, que vai estar esse mês disponível para você, num preço promocional. E também O Amor Nunca Falha, de Kenneth Hagin, os 2 da nossa editora, que é para você ficar meditando nesse tema. Queria te inspirar. A Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, o nosso coração de pedra, ele foi tirado e nos foi dado um coração de carne. E que agora há uma disposição em nós para obedecer. E a Bíblia nos convida a gente participar ou obedecer a palavra de Deus em todas as suas formas. Então, como cristãos, como aqueles que entendem que nossa vida ou todas as nossas fontes estão em Deus, os nossos recursos, o que nos chega à mão, Deus abençoa todas as coisas em nossa vida. Nós temos também um privilégio de devolver a Deus dízimos e ofertas. E eu queria te convidar para você fazer isso. Nós vamos ter uma canção que vai ser ministrada e você vai ter também o link que nós temos aí, verbo.link, /oferta sede e as nossas contas disponíveis para que você possa estar comunicando, participando na igreja local e sendo um integrante desse que sustenta a obra do Senhor. Daqui uns minutinhos a gente volta e você vai poder ouvir ainda sobre uma segunda parte nesse tema tão precioso que é o andar no Espírito, andando em amor. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olha as circunstâncias, não olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Glória, 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 aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Glória, 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 aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor.
Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Aleluia. Então, que momento tão precioso nós estamos nessa manhã na nossa escola dominical. E eu quero retomar agora, pensando com você, aquilo que a Bíblia diz em Romanos 8, verso 9. Diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aí a Bíblia diz também no verso 10, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, o novo nascimento nos colocou numa condição muito privilegiada. Jesus falou em João, lá no capítulo 15, que ele é a videira e nós somos os ramos. Agora, nós temos essa seiva, a vida de Deus operando em nós, a vida Zoe. Em Pedro, no capítulo 1, verso 3, diz que nós somos coparticipantes da natureza divina. Né? Que coisa tão tremenda! Deus compartilhou sua própria vida e natureza conosco. E aí eu queria falar nesse momento agora sobre aquilo que diz em Gálatas capítulo 5. E nós temos lá os 9 aspectos do fruto do Espírito. Mas eu queria enfatizar os 3 primeiros, porque nós vamos ter algumas semanas seguindo essa sequência e vamos distribuir isso. E lá nos 3 primeiros, em Gálatas no capítulo 5, se puder tomar sua Bíblia aí, estamos numa escola dominical, é importante você abrir a sua Bíblia também. O que nos diz lá em Gálatas 5, falando dessa vida no Espírito. Nós vimos em Romanos 5, Romanos 8 e agora vamos ver em Gálatas capítulo 5. Diz assim, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E o verso 22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Eu queria ficar nesses 3 primeiros e eu vejo que esses 3 primeiros, eles tocam o início da vida cristã. Nós estamos falando sobre amor, mas essa vida de alegria e de paz por causa da natureza, como você vê isso? Eu estava lembrando aqui, né, dos meus tempos de sala de aula do Rema, né? Como aluna, né, a gente aprendeu que fruto é a manifestação visível de um poder invisível que opera por dentro, né? E eu acho isso maravilhoso. Isso... Uma verdade que ficou, né? Que ficou. Nunca esqueci desse comentário, de uma das definições, né? E isso mostra para a gente, né, que nós temos a capacidade, por causa do que opera em nós, por causa desse poder que opera dentro, de exercer, né, de cumprir aquilo que é a sequência do que tá falado, né? A gente pode andar em amor, né, exercendo isso, não é só como o pastor falava de forma tão engraçada, mas de forma tão marcante, né? Terminou criando esse referencial. Andar em espírito não é andar flutuando, né? Não é... Nem ser estranho. Não é, né? Eu sei que existem algumas pessoas que já são estranhas. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E na gente também, né? Mas essa capacidade para exercer isso, por causa daquilo que nós nos tornamos nele, eu acho impressionante. E isso tira todas as nossas desculpas. Né? O pastor sempre nos desafiava a gente praticar isso de forma consistente. Né? Nós éramos desafiados a praticar isso de forma consistente, porque não é mesmo um sentimento, como o Guto falou, não é uma coisa fraca.
né? Gente, a força do Nem amor... emocional, né? Nem emocional. Muitas vezes eu digo, baseada nas minhas experiências, né? Eu não sou da idade de vocês são muito mais velhos do que eu, mas... baseada nas minhas experiências, eu lembro que eu pude, né, por causa do amor de Deus, da consciência desse amor que habita, que opera em mim, que deve operar, pelo menos, não é uma coisa que opera incondicionalmente. Você tem que tomar a decisão de deixar isso operar, exercendo aquilo, né? Eu lembro que muitas vezes sem nenhum sentimento, né? Sem nada natural que pudesse colaborar com esse sentimento, por causa do princípio, eu exercia aquilo pela fé. Não era sentindo vontade, era pela fé, por causa desse princípio. E isso salvou episódios da minha vida. Sim. Né? O exercer pela fé, esse amor, essa alegria, essa paz, né? Salvou minha vida muitas vezes, né? E todas as pessoas têm a capacidade de exercer isso, né? Só dando um exemplo, pegando um caminho de coelho aí nessa história, né? Quantas vezes, eu acho que todas as mães em casa, Guto, quando ensinava a tarefa das meninas, ele fazia isso. Rapaz, me dê paciência. Verdade. Ajuda aqui. Os pais em casa agora, sendo professores dos filhos. Eita, glória. É um dom. Declara o fruto. Oh, aleluia. E eu dizia, Senhor, me dá paciência, porque senão vai acontecer alguma coisa ruim aqui. E um dia, rapaz, o Senhor falou comigo de forma muito forte. Sabe quando você sente aquilo estremecendo, e foi uma correção muito forte que eu levei naquela hora. O Senhor falou comigo, exerça a paciência. Né? Era algo que eu já vinha corrigindo, e as crianças fazendo, repetindo. E aí veio aquela correção, exerça. Quer dizer, o problema não estava com as crianças, estava comigo, perdendo o domínio de mim mesmo. Né? E o Senhor me corrigiu e falou sobre exercer. Eu nunca mais esqueci disso. Quando acontece qualquer coisa que quer me puxar para aquele lugar, eu sempre digo, não, eu preciso exercer aquilo que opera em mim. Amém. Né? Bom demais. Rapaz, eu penso assim, Maneco, olha, quando você fala sobre o novo nascimento, nosso espírito, ele não foi recalchutado, né? Ele foi recriado. Claro que a gente entende isso, que algo aconteceu instantaneamente no nosso coração. Agora, nossa mente ainda continua a mesma. Então, esse processo de renovação da mente passa por extrair do nosso espírito, né, a fonte de viver uma vida no fruto do Espírito, no Espírito, né? É como uma cisterna numa casa. Aí é isso que as pessoas não entendem, porque esse tipo de fruto aqui não é uma coisa natural, não é uma alegria como a gente vê no mundo. Você ganhou um carro, você está alegre. Passa 2 semanas com ele, você está no estado que estava antes. Né? Não é uma coisa que você recebe que te faz ter essa alegria, naturalmente falando. Você já tem, né, dentro de você, você só precisa extrair de dentro, pela fé, né, esses frutos que estão dentro de você, né, que você pode exercê-los e pode agir como está escrito aqui. É uma coisa que a Bíblia fala que eu acho que facilita o desenvolvimento dessa vida no Espírito e do andar em amor, é a consciência de 3 fases na vida cristã. A época que ainda não tínhamos Cristo, que é o homem carnal, o homem natural. Depois o homem carnal, o homem que nasceu de novo, mas ainda não se desenvolveu. E o homem espiritual. Exatamente. Né? Silvia, ela aprecia muito um livro, Crescendo Espiritualmente. Muito bom. Esse livro, ele é como um trampolim para o entendimento de que você pode entrar nessas coisas. Você não tem que se ver pequeno. Eu nunca vou alcançar uma vida. Não. Está disponível para todos. Está disponível para todo filho de Deus. Precisamos renovar a mente e nos deixar ser tomado por essa plenitude de vida. Né? E eu penso, né, aquilo que, olhando para a vida e para o ministério de irmão Reiga, né, eu lembro que em 2003, no ano que ele partiu, suas últimas ministrações foram baseadas no livro O Amor, o Caminho para a Vitória.
Então, esse livro foi muito impactante. Você podia falar algo sobre ele? Não, então, mano, é que eu li aquele livro e fiquei impressionado, né? Porque o pessoal, às vezes, quando está lendo uma literatura assim, pensa que ele é muito longe daquilo que a gente pode viver, né? Mas não, né? Há uma força que te conduz para isso, né? E são coisas que a gente vai fazendo, né? Cultivando no nosso coração, como o pastor Bud falava. Se você começar a confessar, a declarar, se você começar a falar sobre a presença de Deus, agradecer a Deus, você vai ficando tão consciente do que você tem, que você exerce esse tipo de vida no Espírito com muita facilidade. Por quê? Porque você nasceu de novo. Isso não é uma vida para uma pessoa que não nasceu de novo. Uma pessoa que não nasceu de novo, a gente não pode esperar muito dela, um comportamento segundo o que a palavra diz. Mas aquele que nasceu de novo, ele tem essa força por dentro para exercer esse tipo de amor, para viver. Aí você, quando está de fora, você diz assim, rapaz, eu não sei se eu aguentaria aquilo lá. Né? Porque você não está assistido por essa força que tem dentro. Né? Há uma graça que te faz fazer no momento de uma situação, como aquela que o próprio Estevão passou, né? Que ele disse, Senhor, perdoa. Né? Sendo apedrejado. Sendo apedrejado. Perdoa eles, porque não tem nem noção do que está fazendo. Né? Então, assim, esse tipo de graça que te assiste no momento de uma pressão, você diz, rapaz, não sei se eu aguentaria. Mas é porque o fruto, ele brota domina. de dentro, domina. Essa é a palavra, domina você no momento que você pensa que não daria conta, mas está lá. Mas é uma vida que vai te deixando assim. Cada decisão que você vai tomando, né, diariamente, vai te deixando mais parecido com Cristo a cada momento. E há muitos textos na Bíblia que falam da constância de Cristo, né? Essa maturidade, esse desenvolvimento na vida, no fruto, vai nos levar a uma condição de estabilidade. Eu lembro as primeiras vezes que eu ouvi o pastor Bud falando sobre essa andando na paz, né? E ele não só pregava, ele tinha isso, ele carregava isso. Às vezes a gente tinha a sensação de andando perto dele, de como a galinha, né, que os pintinhos ficam embaixo, você fica guardado. Feito quando você é criança, pai e mãe, você se sente tão seguro. E ele tinha essa força muito grande. E eu pensando, né, sobre o que nós estamos falando aqui, o que uma mensagem como essa do fruto do Espírito nos serve numa temporada dessa de pandemia, onde pessoas estão entrando em pânico, em tristeza, mas nós que somos nascidos do Espírito podemos permanecer firmes. Até porque Jesus disse, eu vou dar a minha paz a você, não como o mundo dá. Olha, quando Paulo diz que nós temos a paz que excede todo entendimento, isso é uma realidade que nos envolve. Essa vida no fruto do Espírito vai nos guardar, você vai dormir bem, você vai permanecer bem, você vai apacentar outras pessoas. Verdade. Nós vamos experimentar aquilo que está no Salmo 46. Ainda que haja terremoto, maremoto, a terra se abale, nós vamos ficar debaixo daquela palavra de Deus que ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. E a paz dele vai nos dominar. Nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor, o nosso lar, quem entrar em contato com a gente. Eu, às vezes, até digo, né? Muitos pensam que um crente dizer para outro a paz do Senhor é um cumprimento religioso. Não. Quando a gente diz a paz do Senhor, nós estamos transmitindo e derramando aquela paz na outra pessoa. Então, como você levantaria as pessoas para não se deixar abater nessa temporada? Conectado com isso, com essa vida no Espírito. Maneca, assistindo as coisas que a gente viu na vida do pastor Bud, porque ele foi um exemplo como missionário, abrindo a igreja e entendendo, você fala uma palavra sempre que é interpretando, né, no Espírito. Pastor Bud, ele foi uma pessoa que interpretou bem os momentos da vida deles, as estações, em cada lugar que ele passou. Como ele foi guiado em São Paulo para vir para cá, quando fundamentava a igreja já passava para uma pessoa. Bom, não é esse o assunto, mas qual era a fonte disso, né? Qual é a fonte disso? É aquela pergunta que eu fiz para o pastor Reagan, né? Se ele podia dizer alguma coisa para um cristão sair mais forte dessa pandemia, ele disse, olha, se você conversasse com meu pai, ele iria dizer, volte para a palavra.
o terreno que traz, vamos dizer, os nutrientes para essa planta é como o Salmos 1, que diz assim, a árvore plantada junto à corrente das águas. Né? A terra onde essas águas elas minam, ela fornece o material necessário, né? Para brotar, deixar a folhagem verde e brotar os frutos. Então, sempre é voltar para a palavra. É a palavra que vai trazer esses nutrientes para a gente andar em alegria. Aí, no meio de uma adversidade, como a gente passou com o pastor Bud, naquele problema que ele teve de saúde, rapaz, é interessante como era o comportamento dele, porque nós assistimos, a maioria do povo não. Mas nós assistimos como ele tirava a onda com a circunstância, né? Como ele ria, não perdia a paz e você não via ele murmurar uma vez sobre Deus. Né? Não abandonou a fé, não criou assim um ambiente ruim dentro da casa por causa de tristeza, com pena de autopiedade, né? Pena de si mesmo, né? Então assim, ele não vivia assim. Por quê? Porque ele estava plantado em algum lugar que trazia um nutriente para ele. Essa seiva fluía, né, para a vida dele, que brilhava. A Silvia recebeu recentemente um comentário de uma pessoa, né, de uma pessoa que acompanhou o final da vida do pastor Bud. E olha como ele foi rico, né, num sentido assim, de percepções, porque ele apontou para o futuro dizendo que eu vou morrer, e ele disse assim, mas eu vou continuar pregando fé até o último dia da minha vida. O último dia da vida dele, exatamente o que ele fez. Ministrando sobre cura, Maneco. E uma certa vez eu falo para o pessoal que esse tipo de vida, de compromisso com Deus, não deixa a sua folhagem murchar, não. Aleluia. Não deixa a sua alegria vazar, não. Nem sua paz, né? Num dia que eu estava lá, que ele tinha chegado da hemodiálise, a camisa ainda estava um pouco ensanguentada, e rapaz, eu disse, pastor, fica em casa hoje. Aí ele disse, não, eu tenho um compromisso com Deus e eu não vou falhar. Amém. Né? Eu disse, mas o senhor está cansado? Ele, não, irmão, eu sei que Deus falou comigo para estar no centro de cura, abençoando aqueles irmãos. Agora, era um homem tão... vamos dizer, de tanto êxito no ministério, mas, Maneco, era bonito ver, Rafa pode testemunhar isso, ele com poucas pessoas para receber cura, com 5, 4, 3, e ele indo lá todos os dias, que era, naquele tempo era a semana inteira, né? E ele lá todos os dias pregando para ela e vibrando, né? Quando um recebia a palavra, recebia a cura, estava lá vibrando. Não perdeu a paz, não perdeu a alegria. Agora, qual é a fonte disso? Não é um presente que você recebe de uma pessoa, não é tirar na loteria. Não é ser especial. Rapaz, existe uma fonte que carrega isso, Aleluia. Sabe? Que é a palavra de Deus. É você estar plantado junto a correntes de água. Aleluia. Né? Sua folhagem não murcha e no tempo certo dá fruto. Aleluia. Eu creio que essas bases, elas vão nos dar uma vida diferente, uma vida no sobrenatural. A vida no sobrenatural necessariamente não é como muita gente pensa, né? Anjos, eu sei que eles existem, os dons em operação 24 horas, não. A vida no Espírito, ela vai nos sustentar e ela é crescente. Eu aprecio muito Provérbios 4:18, que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa vida no Espírito, ela vai crescendo e vai nos dominando. Oh, aleluia. E eu creio que isso é o que Deus quer para cada um de nós, como seus filhos, né? Aleluia. E eu queria que Silvia tocasse um pouquinho também sobre esses 3 aspectos do fruto: amor, alegria, paz, né? A gente já está caminhando para os nossos últimos minutos, e ela pudesse comunicar algo que vai nos levar a andar como Cristo andou. Então, gente, eu estava lendo esse livro, Crescendo Espiritualmente, e ele fala, né, sobre aquela passagem que você falou, né, de 2 Coríntios 5:17, quando ele diz, né, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ele diz, você se torna como um neném, né, inocente, com tudo que dizia respeito à sua vida de pecado apagada. Né? Você nasceu de novo e ele colocou dentro de você
a capacidade dele mesmo para que você possa viver segundo ele, dando testemunho da verdade, sendo um imitador de Deus, um imitador de Jesus Cristo, cumprindo as obras que ele fez. E isso vai fazer sentido para você quando você começar a dar esses passos que Guto falou, né? Talvez um bebê que está naquela fase de inocência, que não sabe de nada, né? Ele não sabe quem ele é, ele não sabe quem é o pai, quem é a mãe, ele começa a conhecer as coisas, mas ele tem uma capacidade de aprender e de crescer. Amém. Que habita em todos os nenéns. Todos os nenéns têm essa capacidade. Eles nascem com essa força, com esse potencial. Graças a Deus que os nenéns crescem, né? Às vezes eu vejo as mães aperreadas porque as crianças estão naquela fase de não dormir, né? De noite, ela, ai meu Deus, tenha calma, ele vai crescer, né? E esses nenéns espirituais que a gente está falando, eles têm essa capacidade de exercer tudo. Só que à medida que eles vão se expondo a essa palavra, à medida que eles vão se associando, renovando a mente, trocando as informações velhas pelas novas, é que eles vão aprendendo a administrar esse poder que opera neles. Né? Não é que ele vai receber esse poder já está. Agora, à medida que o conhecimento da verdade vem, ele vai aprendendo a administrar esse poder e a exercer ele, e a ter controle sobre si mesmo, né? Cumprindo dentro daquilo que são as regras cristãs, as regras bíblicas, as instruções bíblicas, a aplicar em cada etapa da sua vida, em cada situação, em cada adversidade. E eu estava pensando sobre isso, a gente tem escutado tanto, né, esse foco da pandemia. Gente, a gente tem pandemia de tantas outras coisas que as pessoas não estão se apercebendo, né? Existe uma pandemia de leviandade, existe uma pandemia de falta de sensibilidade, né? Existe uma pandemia de incredulidade. As pessoas falando tanta coisa que é muito pior, né? Às vezes as pessoas morrem mais pela notícia do que pela própria doença, né? E a gente tem a capacidade de, no meio de tudo isso, tomar pé, né? Porque a paz, né, ela também é uma arma de guerra. Sim. Né? Porque a paz, ela te estabelece. Quando você põe os seus pés, como diz lá... Poder de resistência, né? Poder para resistir. Você se torna forte para dizer, não vai avançar. Né? E você fica ali firme, confrontando as coisas ruins que estão tentando vir para ali dominar, para controlar o seu mundo. Você usa essas coisas, esses atributos de Deus em você, esse poder para você viver a vida, né? O amor, a alegria, a paz. E não é uma coisa que somente alguns têm a capacidade, todos têm. Agora, a gente precisa aprender a se submeter a isso, a querer se submeter e a viver essa vida, porque ela está disponível para todos nós, né? Eu estava observando, eu leio a palavra, quando eu leio a palavra, aquilo já cria força dentro de mim, né? Quando eu estava lendo, você estava falando e eu estava lendo aqui, aquilo já desperta em você uma inspiração, um impulso de praticar. Acende, né? Se você se submete, se você procura, você vai achar. Você vai receber a instrução de como aplicar, de como exercer isso. E você vai ver que, da mesma forma, como ele depositou essas coisas dentro de nós, ele também deixou o Espírito Santo para que ele nos ajude a administrar essas coisas. Né? O nosso relacionamento entre nós, pessoas, o nosso relacionamento com ele, o lidar com as fraquezas das áreas que você ainda não teve renovação na sua mente, tudo isso, né, está disponível para nós por intermédio da prática e também da ajuda do Espírito Santo. Amém. Né? Qualquer um de nós Perfeito isso. pode superar esse tempo de pandemia, de crise, de terror, de pânico, de qualquer coisa que seja, por causa do poder que essa palavra tem. Essa palavra é poderosa. Aleluia. E, queridos, no meio de toda essa confusão que está lá fora, existe uma paz que domina. Amém. Né?
ele diz que a gente deve ter calçados os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz, Aleluia. né? Ele, quando ele estava escrevendo essa passagem, o apóstolo Paulo, ele estava fazendo alusão à armadura de um soldado romano. E na armadura do soldado romano, as sandálias, ela tem uns cravos, né? Que são usados para firmar o passo, para que na hora do confronto você não pudesse ser derrubado ou que você não tivesse firmeza, escorregar, né? E isso mostra que essa paz, ela nos firma. Aleluia. Ela nos mantém convictos. A gente aleluia. fica Glória a Deus. ali quase flutuando no meio dessa tempestade. Porque, queridos, de fato, isso guarda a nossa vida, guarda a nossa mente e guarda o nosso coração em Cristo. Aleluia. E é interessante porque Silvia também viveu um tempo assim, né? E a gente acompanhou de perto e sabe, né, que as pressões, as notícias, as coisas, ela tem um potencial de deixar você meio que abalado nas suas emoções. Mas é importante as pessoas saberem que existe uma âncora. Aleluia. É uma âncora que segura a gente no meio de uma tribulação, no meio de uma tempestade. É verdade. E essa âncora tem que ser cravada num lugar seguro, que é uma terra segura, que é a palavra, né? A palavra segura a gente, a palavra conforta a gente, a palavra levanta a gente. Então, a gente sabe que não vai ficar aqui para sempre. Mas a gente não tem que viver com sofrimento. Isso né? mesmo. Não precisamos viver assim. E nem precisamos deixar os nossos assim. Se nós tomarmos essa posse daquilo que é nosso, a gente pode fazer, exercer a nossa fé e ajudar os nossos da nossa casa. Né? Perfeito. É curioso quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Como viria isso? Essa vida no Espírito, essa vida na palavra. Né? Vocês dois já ensinaram a unção e a gente ensina a unção sobre e a unção dentro. Às vezes a gente fica tão interessado na unção sobre que esquece de desenvolver a vida do Espírito dentro de nós, que ele vai nos levar, nos desenvolver a essa vida no Espírito de maturidade, de permanecer firme, de não se abalar, né, de ter um posicionamento. Paulo diz algo interessante em Efésios 3, quando ele ora por aquela igreja, por esta causa me ponho de joelho, para que segundo a riqueza da sua glória, no verso 16, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então essa obra do Espírito dentro, a unção dentro nos levantando. E aí o texto é muito bom e o 19 diz, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Sabe, Deus tem uma expectativa de sermos tomados de toda a plenitude dele. Que quem olhar para a gente, veja Deus. João 1, 14 a 18 diz que Jesus, ele manifestou a glória do Pai como unigênito, só que agora Deus tem milhares de filhos. E filhos que estão cada vez mais ficando parecidos com ele. Então essa vida no Espírito, essa busca de desenvolver a vida no Espírito não pode ser negligenciada. Sim. Eu declaro durante esse tempo que você não vai ser roubado daquilo que você já tem. Amém. Você vai ser acrescentado, você vai ser tomado de toda a plenitude de Deus. Amém. Você vai conhecer o amor de Deus, você vai manifestar o amor de Deus, você vai andar no amor de Deus. Amém. E você vai comunicar o amor de Deus a outras pessoas. Amém. Eu quero orar por você agora. Eu declaro que você vai andar no Espírito. Amém. E paz, alegria e esse amor vão dominar a sua vida. Não a tristeza, não a confusão, mas você vai ser sustentado por algo invisível que opera dentro de você. Amém. Pai, nós te damos graças por cada um dos teus filhos que está vendo nesse domingo de manhã, recebendo a tua palavra, que confusão saia e estabilidade venha. Pai, que esse ministério do Espírito Santo dentro de nós seja, Pai, retomado. Nós declaramos, Senhor, graça sobre o seu povo. Nós declaramos refrigério mesmo no meio de confusões. Nós vamos permanecer
permanecer na paz que excede todo entendimento. E vamos ver os teus livramentos, tuas intervenções, vamos ver tua ajuda, vamos ajudar quem estiver ao nosso redor. Não, nós não vamos desfalecer, mas vamos permanecer firmes, como tua palavra diz, que os que esperam no Senhor subirão com asas como águias, acima da tempestade, acima das circunstâncias. Quem anda no Espírito, quem vive no Espírito, vai experimentar o socorro, a graça e o favor de Deus. Eu declaro isso sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado na prática da palavra. Amém. Glória a Deus.